Nesta lição, nós estaremos estudando as duas naturezas de Cristo. Esse é um tema maravilhoso para nós compreendermos a extensão da obra de Cristo. Quando nós falamos das duas naturezas de Cristo, nós estamos mencionando um dos exemplos, ou um dos grandes exemplos de paradoxo nas Escrituras. O que é um paradoxo? O paradoxo é quando você tem duas ideias, dois conceitos aparentemente contraditórios, que, quando examinados individualmente, eles possuem consistência bíblica, mas quando você tenta colocar os dois juntos, parece que há uma contradição. Como nós dissemos, em termos da Bíblia, o paradoxo ele é apenas aparente. Nós não conseguimos entender a contradição porque nós estamos lidando com algo que extrapola em muito a nossa mente. Nós estamos falando do Deus eterno. E é impossível você colocar o Deus eterno dentro da nossa mente infinita. Seria algo semelhante a colocar todas as informações de todos os computadores que existem na face da Terra em apenas um pendrive de 1 GB. Só que a diferença que existe entre a distância que há entre esse pendrive de 1 GB e a capacidade de todos os computadores do mundo é infinitamente menor do que a distância que há entre a nossa mente e a grandeza de Deus. Então o paradoxo é quando você tem duas ideias aparentemente contraditórias, mas que estão ali. Na Bíblia nós encontramos vários paradoxos e um dos exemplos é a natureza de Cristo. Nós não cremos em dois deuses, nós não cremos em um Deus que se misturou com o ser humano, não. Nós cremos em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Ele é completamente Deus, plenamente Deus. E, ao mesmo tempo, 100% homem, com todas as suas características, exceto no pecado. Jesus Cristo ele foi gerado de uma forma sobrenatural, né? Não como todos os demais seres humanos. Ele é o próprio Deus que se faz carne. Mas quando você olha nas Escrituras, você lê qualquer passagem sobre Jesus, você está vendo ali essas duas naturezas, Deus e o homem. E é um paradoxo, né? Como que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem. Mas quando você lê nas Escrituras acerca da divindade de Cristo, existem provas assim irrefutáveis quanto à sua divindade, né? A Bíblia afirma isso. João vai afirmar que no princípio era o Verbo, era Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? Então existem provas textuais e a própria vida de Jesus, a ressurreição, a sua exaltação, que dão testemunho da sua divindade. Quando você vê Jesus Cristo, por exemplo, ordenando ao mar e o mar se aquietando, não é próprio do mar obedecer a homens. E por que o mar se aquietou naquela passagem famosa? Se aquietou porque quem estava falando era Deus. E então você olha nas Escrituras, você vê Jesus Cristo como 100% Deus. Mas quando você olha também a mesma Escritura, você vê Jesus Cristo como 100% homem. Foi gerado no ventre de uma virgem pelo poder de Deus, mas foi gerado, nasceu como todos os bebês nascem, cresceu, sentiu fome, sede, dor e por fim morreu, derramou sangue e pelo poder de Deus foi ressuscitado, assim como nós também seremos. São dois conceitos distintos, humanidade e divindade. Quando nós colocamos os dois juntos, nós temos uma certa dificuldade, mas quando nós vemos separadamente, nós vemos isso de uma forma clara. Quando nós falamos do paradoxo, eu gosto de usar um exemplo que me lembra a minha adolescência, né? Algumas décadas atrás. Naquele período, nos carros, principalmente nos carros, onde a gente gostava de escutar música, os aparelhos de som, né, os toca-fitas, eles tinham dois botões. Um era o liga e desliga, e o outro era o do volume e do tom. Só tinha um botão para você controlar o tom da música. Ou você punha no grave, ou você punha no agudo. O que acontecia na maioria das vezes é que você colocava no meio e ficava uma coisa que não era nenhuma nem outra, ou seja, era aquele som limitado, sem graça. No final dos anos 70, início dos anos 80, então foi comercializado os primeiros equalizadores para automóvel.
E naquela época, para nós, foi assim uma coisa de outro mundo, né? Porque a partir da criação do equalizador, nós não precisávamos mais fazer a opção entre o grave e o agudo. Você poderia escutar os dois ao mesmo tempo. Poderia escutar o grave, o agudo, destacar todos os instrumentos e tudo mais. Eu costumo dizer que quando nós entendemos o conceito de paradoxo nas Escrituras, é como se nós parássemos de ler a Bíblia apenas com um botão de tom na mão e começássemos a ler as Escrituras com um equalizador. Deixa eu exemplificar. Por exemplo, quando nós lemos aquela passagem que fala sobre a morte de Lázaro, morte e ressurreição de Lázaro. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender ali, porque elas ficam apenas com um botão na mão, querendo criar um equilíbrio entre humanidade e divindade. É por isso que algumas pessoas dizem, né, olha, se Jesus ouviu que Lázaro estava doente, por que ele não foi imediatamente? Aí alguns dizem, não, é porque ele era Deus, sabia o que ia fazer. Mas quando chegou lá, por que ele chorou? Ah, ele chorou porque ele estava chorando pela humanidade, etc, etc. É apenas um exemplo, como que fica confuso. Como que eu gosto de ler aquela passagem? Eu gosto de usar entendendo que ali eu tenho um paradoxo, o paradoxo das duas naturezas de Cristo. Um Cristo que é 100% Deus, 100% homem. E ao invés de ter apenas um botão de tom na mão, eu prefiro fazer aquela leitura com o equalizador. Aí o que acontece? Eu posso ler aquela passagem colocando, primeiramente, o botão da humanidade de Cristo. E leio o texto apenas para ouvir e prestar atenção na humanidade de Cristo. E isso nós vemos de várias maneiras, principalmente quando ele recebe a notícia, ele não pode ir, porque ele tinha pessoas ali que precisavam ser curadas. É o ser humano nas suas limitações, com as suas atividades, etc. Quando ele encontra ali com Lázaro, né, já sepultado, ele chora. Mas ele chora por quê? Ele chora de tristeza, porque era o amigo que havia morrido. Ele chora porque vê a tristeza e a situação das irmãs. É uma cena tocante. E é maravilhoso quando nós somos capazes de enxergar a humanidade de Cristo. Mas eu posso reler a mesma passagem e agora colocando o botão da divindade, o equalizador, né, usando a divindade. E daí eu vejo a divindade de Cristo. Ele não se atropelou quando ouviu a notícia de sair correndo, porque sendo Deus ele sabia o que estava por fazer. Ele chega, a maneira dele consolar as irmãs de Lázaro, ele fala da ressurreição do último dia, que ele é Deus, ele sabe que em breve ele estará voltando e para buscar a sua igreja e na sua segunda vinda teremos a ressurreição. Mas o momento onde nós vemos mais claramente ali a divindade de Cristo é quando ele olha, pede para que a pedra do túmulo seja tirada e ele diz então, né, chama Lázaro para que venha para fora. Essa é uma passagem que eu estou citando apenas como um exemplo de como você deve lidar com essa questão do paradoxo e, nesse caso, com a questão das duas naturezas de Cristo. E é isso que nós cremos. Jesus, ainda que isso desafie a nossa lógica, nós cremos e nos alegramos de estarmos servindo um Senhor que é 100% Deus. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas é ao mesmo tempo 100% homem, exceto no pecado, 100% homem, e é por isso que Ele nos entende e nos ama. Continue nessa lição, leia os textos, procure as passagens bíblicas, e eu tenho plenamente certeza que você vai ser ricamente abençoado estudando a respeito das duas naturezas de Cristo.